Existe um ponto na vida em que tudo pode começar a mudar de forma real. Esse ponto não acontece fora, ele surge dentro de você, de forma silenciosa e gradual. A maioria das pessoas passa anos esperando uma oportunidade ideal, um momento perfeito ou uma mudança externa. Mas continua vivendo os mesmos resultados porque o padrão interno nunca mudou. Se você observar com atenção, vai perceber que sua vida não é definida apenas pelo que acontece, mas principalmente pela forma como você interpreta e reage a cada situação. Essa interpretação não surge do nada, ela vem de pensamentos repetidos, emoções frequentes e hábitos que foram sendo reforçados ao longo do tempo até se tornarem automáticos. E quando esse padrão interno se consolida, ele passa a influenciar suas decisões sem que você perceba, mantendo você dentro de um limite que parece normal. Você pode até desejar crescer, melhorar ou prosperar, mas se isso não estiver alinhado com o que você considera natural, você tende a travar ou perder consistência. Isso não acontece por falta de capacidade, acontece porque o seu sistema interno busca manter coerência com aquilo que já está estabelecido dentro de você. Por isso, muitas pessoas começam algo novo com entusiasmo, mas não conseguem sustentar o ritmo, porque estão tentando mudar o externo sem ajustar o interno. E essa tentativa não se sustenta, porque o padrão interno sempre puxa de volta para aquilo que já é conhecido, mesmo que esse conhecido não seja o melhor. Agora começa o ponto mais importante de tudo isso que você está entendendo aqui, porque existe uma forma clara de mudar esse cenário de forma prática. Você não precisa esperar se sentir totalmente pronto para agir diferente, porque a mudança real começa justamente quando você age mesmo sem certeza completa. Quando você decide agir de uma forma nova, mesmo que pareça estranho no início, você começa a criar uma nova referência interna dentro de você. Essa nova referência começa a enfraquecer o padrão antigo, abrindo espaço para um novo modo de pensar, sentir e agir começar a se formar. No começo, essa mudança parece pequena e até desconfortável, mas é exatamente esse desconforto que indica que você está saindo do automático. E sair do automático é o primeiro passo para assumir o controle da sua própria vida de forma consciente e consistente. Agora pensa com sinceridade sobre quantas vezes você já soube exatamente o que precisava fazer, mas não fez da forma que deveria. Isso não é falta de informação, é falta de alinhamento interno com aquilo que precisa ser feito para gerar resultados diferentes. Quando existe alinhamento interno, agir se torna mais natural, mais leve e muito mais consistente ao longo do tempo. Mas quando esse alinhamento não existe, até as tarefas mais simples parecem difíceis, cansativas e difíceis de manter. Por isso, prosperar não começa com saber mais coisas, começa com ajustar aquilo que está acontecendo dentro de você todos os dias. E esse ajuste não exige perfeição, ele exige repetição consciente de pequenas mudanças que vão se acumulando ao longo do tempo. Cada decisão diferente, cada atitude mais firme e cada escolha mais consciente começa a alterar o seu padrão interno gradualmente. E quando esse padrão começa a mudar, sua forma de enxergar o mundo também muda, trazendo novas possibilidades para o seu caminho. Você começa a perceber oportunidades que antes não via, começa a agir com mais clareza e passa a tomar decisões com mais confiança. E isso não acontece por acaso, acontece porque você mudou a forma como se posiciona diante da vida e das situações do dia a dia. Agora presta atenção em um detalhe que quase ninguém percebe com clareza ao longo da vida. Você não vive aquilo que é possível para você, você vive aquilo que se tornou familiar dentro da sua mente ao longo do tempo. E o familiar nem sempre é positivo, mas ainda assim parece seguro, e é por isso que tantas pessoas permanecem no mesmo lugar. Crescer exige sair desse conforto, mesmo que no início isso gere insegurança ou uma sensação de incerteza temporária.
Mas é justamente essa sensação que mostra que você está expandindo o seu padrão interno para um novo nível. E com o tempo, aquilo que parecia estranho começa a se tornar mais natural, mais leve e mais fácil de sustentar no dia a dia. Quando isso acontece, você deixa de depender de esforço constante e passa a agir de forma alinhada com o que deseja construir. Agora deixa eu te fazer um convite importante nesse momento do vídeo, porque isso pode mudar sua jornada daqui para frente. Se tudo isso está fazendo sentido para você, se inscreve agora no canal Código Mestre e continua acompanhando esse tipo de conteúdo. Curte também esse vídeo, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que também precisam sair do automático. E mais do que isso, a sua ação aqui representa um compromisso real com a sua própria evolução e crescimento pessoal. Porque transformação não acontece apenas com informação, ela acontece com repetição e exposição constante ao que realmente importa. Voltando ao ponto principal, existe uma diferença clara entre quem tenta mudar e quem realmente transforma a própria vida. Quem tenta depende de motivação e começa com força, mas perde consistência ao longo do tempo e acaba desistindo no meio do caminho. Quem transforma cria um novo padrão interno através da repetição consciente, mesmo quando não está motivado ou confortável. E é esse novo padrão que sustenta resultados diferentes, sem que você precise lutar o tempo todo contra si mesmo. Quando o padrão muda, suas decisões mudam, suas atitudes mudam e seus resultados começam a acompanhar esse novo posicionamento. Talvez no início você não veja grandes mudanças externas acontecendo de forma imediata, e isso é completamente normal nesse processo. Porque o externo leva um tempo para refletir aquilo que está sendo construído internamente de forma consistente. Mas isso não significa que nada está acontecendo, significa que a base está sendo fortalecida de forma sólida e duradoura. E quando essa base se consolida, os resultados começam a aparecer de forma mais clara e consistente ao longo do tempo. Prosperar não é um evento isolado, não é algo que acontece de repente, é um processo construído com pequenas escolhas diárias. É se tornar alguém que sustenta um nível diferente de forma natural, sem precisar forçar ou depender de motivação constante. E isso começa com decisões simples, feitas todos os dias, que vão moldando uma nova forma de viver e agir. No final das contas, sua vida não muda quando algo externo acontece de forma inesperada, ela muda quando você muda por dentro. E essa mudança interna começa quando você decide não repetir mais o mesmo padrão que te manteve no mesmo lugar até hoje. A partir desse momento, você começa a construir algo novo, mais alinhado com o que realmente deseja viver. E é assim que a virada invisível acontece, silenciosa no começo, mas extremamente poderosa ao longo do tempo.